Tô. Muito bem. Fechamos, né? Todo mundo aí, né? E aí, Carlos? Tava perdido lá no outro grupo também, Carlos? Boa noite, tá perdidinho. Obrigado, Rubens. Eu e o Murilo também tava lá perdido, lá batendo um papo lá, e depois que eu percebi que era aqui. E aí, Becker? Bem, não falei ainda. Cristiano? Perdidaço. Perdidaço também. É isso aí, gente. Vamos lá, né? Vamos trabalhar um pouquinho hoje, né? Vamos ouvir hoje as Irmãs Galvão. Essa foi nova, saiu agora, viu? Não estava previsto. Não estava no script essa, viu? Vamos ouvir. Aí vocês começam com o vídeo, então, né? Então, deixa eu compartilhar aqui para a gente ver o vídeo que vocês separaram. Aí só alguém faz um joinha assim para mim, tá? Para ver se o som tá legal. Pronto? Podemos? Times when I'm down and all alone. Oh, all I ever need is you. With a song as they go. And we watch the melting snow. So I will follow, take all the things you do. Give me a reason to feel the world around you. The most powerful iPad ever is also the thinnest. All I ever. Bom, só isso mesmo? É isso. Não sei vocês, mas eu fiquei bem angustiada, quebrando ali o violão, tudo. Deu uma sensação bem ruim, né? E foi polêmico, né, esse vídeo, essa propaganda na época. Ô, Kiara, vem cá. Vem cá, Kiara. Se a gente parar para pensar, é o que realmente aconteceu de fato, né? Às vezes o telefone é a última coisa, a última ferramenta é conversar, né? Via linha telefônica. Isso aí, gente. Vocês que tocam. É isso. Bom, a gente trouxe esse vídeo e, na verdade, hoje a gente vai falar aí dos 3 próximos capítulos do colonialismo de dados, o capítulo 6, o 7 e o 8. Então, a gente vai começar falando da questão da inteligência artificial, os algoritmos preditivos e o avanço do colonialismo de dados na saúde pública brasileira. Espera só um minutinho que me apareceu um negócio aqui no meu... Não consigo agora. Ai, caramba. Espera aí. Apareceu uma tela aqui no meu... Eu não consigo fechar. Fechei. Pode mudar, Rubens. Isso. Então, uma das coisas que chamou a atenção da gente nos próximos 3 capítulos é que toda vez que ele vai falar de colonialismo de dados, ele retoma uma comparação entre o colonialismo histórico e o colonialismo de dados. Então, em cada capítulo, ele retoma essa ideia, né? Ou trazendo outros exemplos, ou aprofundando. E isso fica muito interessante, porque faz a gente
é realmente compreender do que ele está falando a partir do colonialismo histórico, né? Então, aquela forma de que antes eu vou em algum lugar e aprisiono aquelas pessoas, ou sequestro aquelas pessoas, ou sequestro os bens daquele local, tendo sempre como fruto o lucro, né? Querer ter lucro, essa é a base do colonialismo histórico. E no colonialismo de dados é a mesma coisa, só que nós estamos falando na geração de dados e na potencialização de lucro desses dados. Então, lá na página 13, ele traz uma frase, né, que ele diz que o colonialismo de dados é essa tentativa sistemática de transformar todas as vidas humanas e relações em insumos para a geração de lucro, né? Então, quando a gente pensa na saúde, ele vai desmembrar nesse capítulo todo todas as situações que a gente vive no nosso dia a dia de saúde e como isso pode ser transformado em lucro, e normalmente é lucro para as grandes potências, para os países que detêm a tecnologia, né? Então, avançar a tecnologia, o avanço da tecnologia é importante? É importante, a gente não vai negar. Hoje em dia, a gente não consegue mais abrir mão, por exemplo, do aparelho celular. Então, é importante? É importante, mas precisa ser nessa luta desenfreada pelo lucro? Aí diz, bom, numa sociedade capitalista e neoliberal, que é o que a gente vive, esse é o caminho, né? Pode passar, Rubens. E aí, nesse capítulo, ele vai dizer que a inteligência artificial, ela chega no sistema de saúde e, para quando ela chega, é importante a gente ter acesso aos dados. E aí, eles começam a criar estratégias para ter uma coleta massiva desses dados e constante. Então, dados como as características pessoais, idade, sexo, histórico familiar, todas essas informações que podem, às vezes, estar num simples cadastro. Eu vou acessar determinado site, está lá pedindo já meu nome, meu e-mail, minha data de nascimento, né? E aí, de repente, pede a religião, aí, de repente, pede se tem alguém na família com determinada informação, você vai colocando os dados lá, como se, de maneira até ingênua, né? Renda. Oi? Renda, né? E você vai colocando. Então, essas informações não são utilizadas para a coletividade, elas não estão livres para a coletividade, né? Estão para alguns grupos. Então, quando isso começou a acontecer, e a gente vai ver no capítulo que isso expande na época da Covid, né? Empresas, as startups que são do mercado, que são conectadas à área da tecnologia, já ficaram ligadas e pensaram, bom, aí tem um nicho de mercado e dá para a gente investir aí, né? Pode passar, Rubens. Deixa eu ver aqui, porque está tão pequeno para mim. Bom, então, atualmente, né, a partir da execução diária dos algoritmos preditivos, com dados relacionados ao hábito de vida e as condições de saúde das pessoas, bem como esses registros de características socioeconômicas e demográficas, já é possível prever e estimar o risco de desenvolvimento de determinadas doenças e expectativas de vida. Então, quando ele traz essa informação, a gente pensa assim, puxa, isso é uma coisa boa, né? Pensa assim, uma pessoa poder
se prevenir, né? Poder saber que ela tem uma tendência a determinada doença, né? Como é que ela poderia se prevenir disso? Então, imagine equipamentos cada vez mais potentes. O problema é que essa informação não necessariamente ela está na mão da pessoa ou das pessoas, né? E nem sem interesse. Então, daqui a pouco, a gente tem, por exemplo, uma pessoa como essa, com todas essas informações, ela pode começar a ter dificuldades, por exemplo, para agendar determinada consulta ou para fazer determinado procedimento cirúrgico, porque alguém já tem esses dados, já tem essa informação, né? Ou a gente percebe que determinado medicamento, isso pode potencializar o tipo de venda desse medicamento, ao custo dele. Quer dizer, todas essas informações não estão na mão da população, né? E aí ele até traz os exemplos, por exemplo, que tem aí do relógio, os relógios que a gente usa hoje digital conectado ao celular, né? Então, quando você tem um relógio, eu tenho da Samsung, né? Então, o relógio da Samsung, vira e mexe, ele fala para mim, você vai caminhar hoje, né? Aí, de repente, ele aparece para mim lá, que eu já andei não sei quantos passos. Por semanas, por meses, por ano, ele vai ter essa informação, né? E eu não sei que tipo de relação pode ser feita, de saber se eu sou sedentária, se eu não sou, se eu estou caminhando, se isso está tendo alguma repercussão na minha saúde ou não, né? Mas isso está sendo registrado, isso está indo para algum banco de dados, né? Então, todos esses dados que estão sendo extraídos, eles não estão sendo extraídos e nós não podemos ser ingênuos de imaginar que puxa, a Apple é muito legal, ela criou um relógio que me ajuda. Não, o objetivo é obter lucro, né? Então, ele até traz essas palavras, conhecer mais para explorar mais e depois para governar, ou seja, é o poder que esses grandes grupos vão ter, e já estão tendo, né, e vão continuar a ter, se essas informações ficarem simplesmente concentradas aí. Diga, Vinícius. Há alguns anos eu fui num workshop que tinha um gestor de uma empresa de banco de dados, era um representante no Brasil, né? E ele falou num tom de felicidade, assim, como é que fala? De orgulho, que a partir dos dados coletados com consultas que as pessoas faziam em determinados aplicativos e mecanismos de busca que esse banco de dados tinha controle, ele conseguia saber, antes da própria mulher, se ela estava grávida. E ele conseguia enviar um produto adequado para quando ela descobrisse formalmente que estava grávida, ela já tivesse sendo exposta a uma lista de produtos para gravidez, a partir de buscas, né, de estou passando mal, enfim, digitando os sinais, os sintomas de gravidez. Então, assim, é selvagem demais. Rubens. Não, o que você está falando aí, na página 116, quando eu li, eu até fiz uma anotação aqui no cantinho aqui, né? Exatamente desse trecho que você falou, né? Já é possível prever e estimar o risco de desenvolvimento de determinadas doenças e expectativas de vida. Exatamente aí. Eu lembrei, Ricardo, do Capitalismo Carcerário lá da Jack Wang, quando num capítulo lá do livro dela, eu não estou com o livro aqui em mãos, né? Mas num capítulo do livro dela, ela fala que, tá com ele aí, né, Ricardo? Acho que é o 3, se não me engano,
que ela fala dos meninos lá, os adolescentes, os jovens, qual que é o termo que ela usa? Acho que é capítulo 3, né? Mas, assim, Ana e colegas, que eles utilizam ferramentas ou inteligência artificial ou tecnologia lá nos Estados Unidos para traçar o perfil de determinados meninos. Eles chamam de jovens predadores, não sei o que é predadores, Ricardo. Acho que é isso, sei lá. Eles utilizam a tecnologia, Ana, para prever qual é o potencial de crime. Predpol. Hã? É o Predpol? Isso, mas aí chama o menino do quê? Dizem que chama os meninos de um nome aí, eles dão. Deixa eu dar uma olhada, eu falo. A tecnologia é essa Predpol mesmo, né? Então, eles vão traçando esse perfil da família através, inclusive, desses cadastros aí que você está comentando, Ana. E aí, com esses perfis, eles vão prevendo a possibilidade daquele menino se tornar um delinquente, um criminoso. E aí, uma série de políticas são voltadas não para prevenção, mas para repressão desses meninos. Aí ela conta, inclusive, por exemplo, de uma criança de 11 anos, numa dessas zonas que eles consideravam zonas de potenciais jovens criminosos, uma criança de 11 anos que foi assassinada porque ela segurou um pedaço de madeira que, na visão do policial, aquilo parecia uma arma. E aí o policial disparou. Matou isso. Né? Enfim, mas é isso, né? São essas ferramentas que vão sendo criadas para colher dados das pessoas e para traçar perfis. No caso da saúde, é para definir onde a gente desenha saúde ou contribui para a melhoria da saúde das pessoas ou para o adoecimento das pessoas mesmo, como parte daquele projeto maior, né? Vinícius, Murilo, Ricardo, que a gente está discutindo na sexta-feira de manhã, né? Aquele projeto mais amplo de vidas para serem descartadas, né? A Judith Butler fala disso, né? Vidas próprias para o descarte, né? Então, essas ferramentas que as pessoas vão disponibilizando, elas vão servindo para isso, né? Para guetorizar as pessoas e as pessoas não vão se dando conta disso, né? É horrivelmente assustador isso tudo, né? Gabi. Oi. Até para complementar, assim, né? Interessante que a autora também traz é o discurso que eles usam para convencer, de fornecer esses dados. Então, assim, você vai ter uma vida mais saudável, a gente vai te ajudar nisso, né? Tem uma melhor noite de sono, monitorando toda a sua saúde, né? O do DNA, que agora está, né, bem famosinho, muitos estão buscando, que é agora fazer esse mapeamento genético, conhecer suas origens, sua ancestralidade, quantos por cento você tem, de qual povo você veio. E aí eles trazem, né, que esses prints foi das páginas que comercializa esse DNA, e aí ele traz esse exame, ele traz, né, valioso para conhecer o passado e transformar o seu futuro. Nossa, quem não quer, né? Tudo isso. E só não fala como que vai transformar o futuro, né, Gabi? Só não diz como, né? Não diz como, né? Para onde vai, tudo. E isso que o Vinícius estava falando, de avisar, eles sabem da gente antes da gente mesmo saber, antes de eu ter o conhecimento do que está acontecendo. Né? Teve o relógio da Apple, ele é o único que tem um exame cardiograma, um ECG. Ele consegue fazer um exame e detectar se você vai ter um ataque cardíaco e antes, né? Teve um caso aí que ele foi avisando a pessoa que estava com algum problema, que ela precisava procurar um médico, ele realmente teve um ataque cardíaco e foi tudo monitorado. Mas mais para frente a gente vai ver, né? A autora vai trazer que não são tão bons moços assim, né? Que tudo a gente precisa desconfiar. Para que eles vão usar isso? Legal, Murilo. Sobre a fala do Vinícius e da Gabi agora, daqui a pouco, né, a própria pesquisa, ela se torna um sintoma, né, de alguma coisa. E enquanto o Rubens falava, eu penso que, em algum momento, a autoridade que a tecnologia carrega
ela vai justificar e legitimar, né, os preconceitos. E sobre o texto em si, os dados eles se tornam essa matéria-prima, né? Mais para frente ele chama de extrativismo digital, eu não conhecia como esse termo, mas é bem isso mesmo, né? Na verdade, os dados, viu, Murilo, já são usados nos Estados Unidos como definidores de políticas públicas, inclusive da criação de legislação. Esse livro que eu citei do Capitalismo Carcerário, da Jack Wang, ele trata exatamente disso. Como é que, a partir dos dados, levantamento de dados da população, feito pré-bolha, que o objetivo da bolha foi para isso, foi usado depois para um desenho de uma série de políticas públicas para exclusão social, para guetorização, para matança discriminada, para aprisionamento discriminado. A tecnologia tinha esse objetivo específico mesmo, assim, é bem maluco isso, entendeu? Posso só a gente complementar? em São Paulo tá fazendo isso, né, gente? Não precisa ir longe não, né, Murilo? São Paulo tá com essa onda aqui já, né? Tanto que a Google já manda para as prefeituras, né? Curso, vai lá ver, dados, já chega para a gente já. Vou só complementar rapidinho, Ana, antes de passar. Tem uma tese muito interessante, é algo relacionado, o título dela é sobre turismo de alta renda. E ela ensina o passo a passo para buscar essas informações produzidas por quem tem alta renda e indicar o turismo específico. Então, é o caminho... É esse caminho que a gente está pensando, né? Legal. Cris? Eu ia falar do Lombroso, mas o Pedro acho que vai falar aqui, eu vou deixar para ele. Tem esse filme que eu coloquei aqui, eu sempre tenho dificuldade de pronunciar, mas ele diz sobre isso, é um filme que não é novo, e ele fala sobre esse futuro, né, quase impossível de chegar, e que de algum modo já chegou, está chegando, em que você começa a responder pelos crimes que você ainda não praticou, né? E aí, a gente pensar que em 2023, a cidade de São Paulo abriu licitação para a instalação de um monte de câmera de reconhecimento facial no centro da cidade, e a grande questão é o algoritmo, que ele aprende, né, e aí ele elege o suspeito padrão. Então, em alguns testes, ele começou a reconhecer como suspeito, ou com alguma questão de passagem, né, a grande maioria pessoas negras. E aí foi se verificar, são pessoas que não tinham passagem, ou que não tinha nada, mas porque o algoritmo ele começa a pegar essa tendência, né, que está na rede, enfim, né, e que tem como base o suspeito padrão. Então, essa criminalização, né, essa perseguição, ela está muito mais perto do que a gente imagina. Está agora, na cidade, enfim, e a tendência é isso ficar cada vez pior, porque você vai entregando por uma inteligência artificial que vai aprendendo, mas vai aprendendo. É interessante que ela vai pegando aquilo que a gente também produz, mas a gente vai escondendo, né, enquanto sociedade. A gente vai, hora escondendo, hora expondo, mas não vai trazendo como conhecimento que circula, mas a inteligência artificial vai pegando isso aí como referência para alimentar ali o algoritmo. Depois, se vocês tiverem curiosidade, assistam esse filme, para quem não assistiu ainda, é bem interessante. Becker. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, Cris, realmente, quando a gente estuda direito, ao longo do nosso curso, é fatal que a teoria do César Lombroso seja discutido. Para quem não conhece, Lombroso foi um médico do século passado, do início do século passado, dos anos 1800, não tenho certeza, aonde ele dizia que existem certas características da pessoa que a elegem como um potencial criminoso.
Então, sei lá, pessoas com nariz afilado têm tendência ao furto. Pessoas com maxilar grande têm tendências à violência, e coisas desse sentido. Ele fez um estudo científico desse assunto, coletou lá uma porção de elementos, publicou, e isso foi cientificamente respeitado durante um certo tempo, até que caiu por terra, obviamente. O que a gente vê com essa coleta de dados na saúde, na minha opinião, é uma reedição dessa teoria. É uma versão atualizada dessa predisposição para que você tenha determinada doença ou um determinado mal. A gente sabe que tem determinadas pessoas que têm uma predisposição para ter uma doença cardíaca e não a desenvolvem ao longo da vida. E por que não? Porque sabe que teve isso na família e se cuida, faz atividade física, tem uma dieta diferenciada, enfim. Se a gente juntar isso com essas informações que foi colocado agora, tanto pelo Cris quanto, acho que foi a Grazi que falou antes, eu não me recordo, a gente vê que o algoritmo das câmeras de monitoramento é uma versão atual dessa teoria de Lombroso. Por quê? Porque existe uma recorrência em determinadas características e o algoritmo vai aprendendo e, por conta disso, ele começa a identificar. A pessoa tem pele escura, já joga 200 pontos lá na possibilidade de ser um criminoso. É o algoritmo fazendo a maldade cibernética. E, recentemente, foi lançado pela Samsung o Samsung Ring, né? Um anel da Samsung que tem ali por objetivo medir pressão arterial, temperatura do corpo, e outras coisas ali, oximetria. É um anel, você põe um anel e pronto, em vez de ficar com um relógio, um smartwatch, né? A gente tem agora uma questão que é um anel. Imaginem vocês uma fábrica que obrigue os funcionários a usar um anel. Né? Não, isso é muito bom, porque se o funcionário tiver na iminência de ter um infarto, a gente já tem ali uma equipe médica pronta para isso. Olha o mote, olha o peso, o merchan que isso tem. O peso que esse tipo de argumentação tem. E por mais que a gente argumente, que a gente enxergue tudo isso, isso vai acontecer. A gente vai ser, eu diria que mais uns 20 anos, vai sair todo mundo chipado da maternidade. Não está longe isso. Não é piada, não. Eu estou achando que é sério. Uns 20 anos, o camarada nasce, põe o chip nele e está chipado, moleque. Desabafei. Boa. Tem aqui, a Gabriele colocou aqui também no chat. Pessoal, vocês podem falar, viu? As plataformas de ensino de São Paulo geram dados a cada segundo a fim de vigiar e punir todos os alunos, tanto alunos como os professores. Ana, é só lembrar o pessoal, eu tô com uma vontadezinha de fazer uma maldade, mas não vou fazer, tá? É para vocês não ficarem escrevendo no chat, falem, porque depois no YouTube não aparece o chat. Isso, por isso que eu estava lendo lá. Falem, gente, por favor. Pode mudar, Rubens. Então, tais tecnologias e dados poderiam ser bem aplicadas para o desenvolvimento de políticas públicas, como a gente estava falando, né? Mas no colonialismo de dados, o poder econômico e o poder do conhecimento caminham juntos, né? E nessa era que a gente vive, isso nunca não há precedentes, né?
porque realmente o desenvolvimento é muito grande. Então, hoje, conhecimento é poder. Conhecimento é poder econômico. E não é o conhecimento que nós, assim, o que a gente está construindo coletivamente. Não, é conhecimento significa esses dados, essas informações, né? Coletas de dado e previsibilidade. É isso aí. Diga, Gabi. Não, só para falar aí das imagenzinhas, né? Porque ela traz que, com o uso desses dados, as empresas de convênios médicos têm a oportunidade, né, principalmente nos Estados Unidos, onde eu percebi, né, deu uma pesquisada, não tem aquela questão do sigilo médico, eles compartilham as informações dos usuários dos planos e de saúde mesmo. Eles podem escolher entre o limão podre e a cereja saudável, né, e lucrar mais, né, o limão adoecido ou uma cereja saudável, brilhante, e assim não ter altos custos, né, e lucrar mais. Exatamente. O foco é sempre esse, né? Não é vou utilizar essas informações de maneira pensando no bem comum, né? Pensando no meu bolso, né? Pensando em quanto eu vou enriquecer mais. Então, toda essa mudança que o Brasil teve de planos de saúde era com esse foco, né? Com foco no lucro. Pode mudar, Rubens. Bom, então, que nem eu até antecipei um pouquinho, ela traz no texto que essa expansão dessas iniciativas de trabalhar com as plataformas começou após a pandemia de Covid-19. Né? Então, teve um projeto de lei, na ocasião, o 696/20, que liberou o uso da telemedicina durante a pandemia. E muita coisa, que aqui a gente está falando da saúde, mas também na educação, muita coisa foi liberada a partir da pandemia de coronavírus. Depois, em 15 de abril de 2020, quando se transforma numa lei, na lei mesmo, eles autorizam essa telemedicina em qualquer atividade da saúde. Então, se você para pensar, puxa, mas ter a telemedicina não pode ajudar tanta gente, né? Pensa, às vezes uma pessoa com uma dificuldade de locomoção, num primeiro momento, ela consegue fazer uma consulta online, né? Só que quando você vai olhar até o texto da lei, nesse texto, a autora traz para a gente que não há nenhuma recomendação para que esses atendimentos ocorram em plataformas seguras para coleta de dados. Né? Eles só falam da certificação digital como assinatura eletrônica para receitas. Né? E não estão preocupados com a segurança dos dados do usuário. Então, assim, mais uma vez, o que pegou foi o lucro, porque quando eu penso em assinatura eletrônica, receita, eu estou pensando em medicação, estou pensando em grandes laboratórios, estou pensando na forma como isso é comercializado, né? Agora, ainda até teve em algum momento, eles falam da Lei Geral de Proteção de Dados. Só que cada plano de saúde ou cada consultório pôde utilizar os seus próprios sistemas de telemedicina, né? Não houve uma coisa, por exemplo, o Ministério da Saúde, ela traz isso aqui no texto, né? Ela diz, puxa, o Ministério da Saúde não pensou que ele poderia centralizar essas informações como informações não só nossas. Não, isso está espalhado. E aí, quem tem mais poder de tecnologia acaba tendo mais
informação de dados, né? Então, hoje, o Google, ele até trazem um nome aqui, o Google, os economistas chamam de monopsônio. É assim que fala? Monopsônio? O nome nunca eu tinha ouvido falar. Ou seja, que é um monopólio da compra dos dados, né? Só ele tem. Então, assim, não há o que discutir, não há concorrência, vamos dizer assim, né? E está na mão dele, e ele vai fazer com os dados o que ele quiser, né? Então, agora, a autora traz isso também, né? Tudo isso que a gente está vendo, um pouco o que o Pedro falou, a gente sabe que não vai ter volta, é um caminho indo para frente. Agora, isso também não quer dizer que a telemedicina não foi uma coisa boa, ou que poder utilizar os dados de maneira que ajude a população não seria bom. O problema é que não está, né? E essas informações não estão de posse de quem possa fazer algo em termos de população como um todo. Isso está na mão de poucos, né? E aí vai virar um círculo vicioso, né? Porque aquele que tem mais recursos, tem mais poder, vai continuar tendo mais recursos, vai ter melhores plataformas e dificilmente isso vai sair da mão deles. Pode passar, Rubens. Então, a autora, ela finaliza esse capítulo alertando para a necessidade de se desenvolver uma visão crítica sobre esse tema, promovendo debates, reflexões e possibilidades de propostas coletivas sobre o gerenciamento dos dados da área da saúde, porque não basta ter uma lei, não é a lei só. Né? Se a gente também se não tivermos uma visão crítica, se a população não tiver uma visão crítica, esbarra na educação, né? As pessoas continuam ingenuamente na mão desse colonialismo. Então, lá na página 125, ela traz essa frase: portanto, é fundamental construir, no curto prazo, um gerenciamento coletivo dos dados da saúde que tenha como premissa a importância das informações para o avanço do setor, a anonimização dos dados, transparência dos sistemas algorítmicos utilizados no desenvolvimento das inteligências artificiais, e mapeamento de todos os atores envolvidos em processos de coleta, processamento e armazenamento de dados. Ou seja, são premissas que não interessam para quem está detendo todas essas informações, né? Para quem está com todas essas informações, eles querem manter do jeito que está, né? Porque assim continua no poder. Fala, Gabi. Para complementar, assim, também, né, que a gente vê esses dados sendo usados para realmente fazer essa separação. E o que a gente está vendo agora também, né, no Brasil? Planos de saúde descredenciando, todos os pacientes estão fazendo tratamentos muito custosos, né, tratamentos de câncer sendo descredenciados no meio do tratamento, crianças fazendo terapias de autismo, tudo sendo descredenciado. Os convênios aqui no Brasil, eles ainda não se conversam. Então, se você sai de uma operadora e vai para outra, ela ainda não consegue ter essas informações da outra, porque a gente tem questão do sigilo médico, o que não acontece em outros países, inclusive nos Estados Unidos, né, que eles podem recusar. Mas uma coisinha, assim, você começa a fazer muitos exames, não sei se já aconteceu aqui com vocês, mas é uma verdade, e eu trago, assim, né, com mais propriedade, porque o meu marido, ele é corretor de plano de saúde, então ele conversa muito, ele traz muita coisa, assim,
você começa a usar muito, fazer muito exame, você começa a trazer muitos custos, quando vai ter o reajuste na pólice, pode ter certeza que eles não vão te renovar. E eles têm total poder de te excluir a qualquer momento, e não tem uma legislação para isso. Então, eles podem ter cancelamento unilateral. Eles veem que está tendo um grande gasto. Agora, imagina se isso começar aí, uma conversar com a outra, né? Você não vê isso sendo usado para realmente políticas públicas, para entender o que está acontecendo naquela população, um alto índice de adoecimento, um alto índice, enfim, de exames, né? Para fazer um trabalho preventivo. É basicamente isso. É isso, Gabi. Hoje eu ouvi um podcast falando sobre essa questão dos planos de saúde, e eles trouxeram um exemplo de uma senhora de 102 anos, que ela já pagava não sei quantos anos um plano de saúde caríssimo, lá eles falaram, acho que 7, 8 mil reais, e simplesmente ela foi descredenciada, porque... E aí a pessoa, a jornalista do podcast, ela disse isso, que já há muitos anos existe essa lei do descredenciamento unilateral, né? Só que os planos de saúde não estavam pondo em prática, e agora estão, né? Ela falou isso que você trouxe hoje no podcast. Diga, Grazi. Só exemplificando mesmo que é isso mesmo, que comigo aconteceu deles irem subindo, né, o valor, porque a gente tem um atendimento do Miguel, que é autista, e para eles talvez um custo, né, muito, não sei, mas eles foram subindo o valor, e aí ainda dentro daquele limite deles lá, e a gente buscou várias vezes negociação, eles nem tentavam negociar, porque não era viável para eles continuar com a gente, né? Então, nem tentavam, só aumentavam. E aí a gente precisou tirar, né? Sair do plano. Nós tivemos que sair. E, assim, interessante que anos atrás, antes de ter os filhos, nós tínhamos um plano de saúde, e a gente lembrando que quando a gente pediu para sair, eles fizeram todo, né? Não, continua com a gente vai dar um desconto e tal, porque o nosso uso não era contínuo, né? E aí, hoje, a realidade foi totalmente diferente. Eles, tchau, vão embora, né? E aí a gente precisou realmente cancelar a saúde naquele momento. Mas é porque é dessa maneira mesmo que vão agindo e pronto. Rubens. Tá muito bom o papo hoje, quarta-feira, das 19 às 21, Apocalipse Sinal. Segunda-feira. A Hoje quarta não é é o fim do mundo. Não, eu pensei que era hoje. Não, o fim do mundo é na quarta. Mas quarta-feira. é hoje. O fim do mundo é só na quarta. Que... Hoje ainda não, tá pior? Hoje é o prenúncio. Hoje é o prenúncio. Hoje ainda não é Armagedon. Meu Deus, é porque eu já tô sentindo assim já. Já tô aqui, enquanto vocês falavam, eu já tava desligando meu celular, já taquei um na parede, tô querendo tacar o outro já. Calma, Rubens, é só o primeiro capítulo que acabou. Nosso de hoje, né? Ainda tem mais 2 pra trazer. Isso é porque ninguém deu muita bola pro Becker, né? Porque aqueles que ainda vão ter filhos, o Becker já profetizou, né? O moleque já sai chipado já. Vai ter neto ainda, alguns vão ter neto ainda, né? Então já vai sair chipado o gurizinho já, né? Apocalipse Now. High-tech Apocalipse, né? Segue aqui o jogo, não? Pode seguir. Carlão perdeu até a respiração lá, ó. O bicho tá pegando. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Aqui é só um comentário. Sim. Dia 5 é meu aniversário, quarta-feira, hein? Ó. Que história que é essa do mundo acabar na quarta? Dá tempo ainda, Carlos? Deixa para acabar na quinta. Fazer pelo menos um churrasquinho de despedida. Cuidado. Cuidado para o meteoro não cair no bolo, Carlos. Nossa, deixa um bolinho de dia aí para mim.
Só mais um. Carlos, o Ricardo veio com uma conversa comigo. Ele falou: como é que a gente faz para trocar de orientador aqui na Unifed? Poxa, cara, o que aconteceu? Não sei, cara, mandaram fazer uma disciplina aí de quarta-feira, que eu tô gastando 3 vezes mais com terapia depois dessa disciplina, não sei. Entendi agora. Eu vou fazer essa disciplina aí, tô querendo trocar de orientador antes que ele mande fazer mais uma. Agora eu entendi o contexto, eu tô sabendo dessa disciplina também. O Cristiano, olha lá, o Cristiano tá quietinho. O Cristiano tá em estado de choque, ele fica quietinho. Vai terminando a segunda, começando a terça, chegando na quarta, ele vai começando a passar mal já. Tomar consciência. Olha lá, Érica. Eu não vejo a hora de acabar. Haja análise. O Douglas já achou que era final, já. Literalmente acabar. A Érica bem que escapou, né? Falou, vou ficar aqui nas minhas Minas Gerais. Que eu tô... Pois é, eu tô curiosa para saber da pauta dessa disciplina, de verdade. Pauta fim do mundo. Não tem outra pauta naquela aula, não. O nome da disciplina é Riscos Globais. Então, daí... Haja terapia. Vai acabar de todo jeito. Quando você corre... Não tem para onde fugir, essa é a verdade. Então, e aí o que eu vou trazer também não é muito diferente, né, dessa linha de pensamento e raciocínio. Ele começou a acabar pelas universidades, é isso que vai ser. Então, e aí a pauta que a Mariela Mian ela traz gira em torno das universidades federais. E como que as universidades, elas estão adentrando dentro dessa lógica colonial através da exploração de dados. Então, nesse capítulo, a autora ela vem nos trazer, né, como principal objetivo, a problematização dessa relação entre esses oligopólios do capital privado e as universidades brasileiras, que aparentemente deveria ser contraditório, lados opostos, mas que estão cada vez mais se dialogando. Pode passar, por favor. E aí, ela faz um panorama nos trazendo que a primeira universidade criada no Brasil foi a UFRJ, em 1920, e de lá para cá foi se aumentando, né, de forma assim, bem considerável o número de institutos federais no Brasil, e as vantagens que vieram a partir daí, dessa democratização do ensino, né, do ensino superior, através do aumento, né, do número de universidades. Na publicação desse artigo, o Brasil ele tinha 68 institutos federais distribuídos no território nacional. Mas, de igual forma, né, e aí ela traz também essa problematização e cita Boaventura de Souza Santos para poder falar desse capitalismo universitário, porque, né, essas instituições crescendo, eles perceberam nisso um nicho lucrativo. Então, esse capitalismo universitário, ele vem ocorrendo porque, de forma bem contraditória, a lógica neoliberal, ela adentrou nesses espaços educacionais. Então, de um bem comum que deveria ser a educação, ela vem se transformando num investimento lucrativo de alguns polos específicos desse mercado digital, né, dessas grandes empresas ligadas a esse campo da manipulação de dados digitais. E aí ela cita um grupo que eles chamam de GAFAM, que é o Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, e que se a gente parar para pensar, são as maiores empresas do planeta, que coincidentemente ou não, elas detêm espaços na vida nossa, no nosso cotidiano, de uma forma totalmente pacífica, né, da nossa parte, porque a gente gratuitamente vem alimentando essas plataformas, então a gente sempre está colocando onde nós estamos comendo, né, através da nossa localização, onde nós estamos indo, a gente coloca fotos, a gente coloca todos os nossos dados de forma gratuita, porque
O que ela vende é algo bem interessante nesse sentido. Então, as pessoas, de forma gratuita, estão alimentando esses dados para essas grandes empresas. E aí, né, sempre com um discurso, né, de fomentar a diversidade, né, de fornecer facilidade. E aí a gente pensa, né, que nesses espaços educacionais, ensino público, que deveria ser um espaço crítico, de fomentação de saberes, de pensadores, elas adentraram nessa lógica neoliberal através desses grandes grupos. Então, eles vêm oferecendo, pode passar, por favor, Rubens. Elas agem com uma forma bem estratégica, muito bem pensada, que ela sempre oferece de forma gratuita, por exemplo, para nós, né? Faça o seu Gmail de forma gratuita e tenha acesso a diversas possibilidades. Inclusive, a apresentação aqui, ela está sendo feita nessa plataforma, né? Pelo Gmail, pelo Google Meet. E oferece treinamentos, né, como a Ana citou, tanto no espaço da saúde, quanto no espaço educacional. Então, assim, a lógica ela é muito convidativa às pessoas aceitarem de forma passiva e acrítica os benefícios, né, entre aspas, oferecidos por essas grandes empresas. E aí, a grande problemática que ela coloca, né, e que a gente tem que parar para pensar que é seríssimo isso, que o sistema educacional brasileiro, ele tem passado por essas plataformas, todos os dados nossos, os nossos diálogos dentro das instituições, tanto do ensino superior, quanto do espaço estadual e municipal, se a gente for colocar, eu imagino que o ensino superior seja só a ponta do iceberg, nesse sentido, pensando no campo educacional, e de forma totalmente acrítica. Pode passar, por favor. Nós estamos aqui, né, comentando, discutindo, mas eu até assisti alguns vídeos dos autores, dos organizadores do livro, que se a gente tivesse realmente consciência do perigo que isso causa, nós, do ensino superior e todas as instâncias educacionais, deveríamos estar montando grupos de discussões, assim, imensas, para poder mobilizar a população, porque isso é muito sério. Por quê? Né? E aí a autora, ela cita os riscos, né? Que a gente está entregando os nossos dados de forma totalmente passiva na mão dessas empresas, através das universidades que estão aderindo a esta lógica, e oferecendo os nossos dados educacionais. Então, a vida dos nossos alunos, a frequência. Eu não sei como é que é no estado de São Paulo, mas, por exemplo, aqui em Uberaba, a rede municipal de Uberaba, todos os servidores têm um e-mail, mas que é do domínio do Google. Então, tudo que se passa dentro da Secretaria Municipal de Educação são feitos através dos drives, das plataformas do Google, do Gmail, tudo. E aí, eu também sou servidora do Estado, e os professores do Estado também, né? Aqui do Zeminha, gente boa. O que acontece? Todos os servidores do Estado têm o e-mail com a extensão educação.mg.gov.br, mas dentro do domínio do Google. Então, todos os servidores do Estado. Então, ela problematiza esse acesso do ensino superior a esse grupo, né, do GAFAM, mas se a gente parar para pensar, nas instâncias estaduais e municipais, isso já está acontecendo também de forma massiva, e aí o mais preocupante que é o que a autora ela coloca o tempo todo ao longo do capítulo, de forma totalmente passiva e acrítica.
sem uma mobilização dos perigos que isso pode acontecer. Porque, entre os perigos apresentados que a autora ela coloca, né? Se amanhã ou depois não tiver mais, a gente tentar acessar essas grandes empresas e eles pararem, ter uma descontinuidade do serviço, como é que a gente vai ficar? Eu lembro que recentemente, acho que foi no ano passado, que o WhatsApp teve um problema técnico e ficou durante algumas horas parado, foi um rebuliço, porque muitas vendas aconteciam através pelo WhatsApp, foi um caos, assim, não se falava em outra coisa. Então, nós estamos totalmente passivos diante dessas grandes empresas e colocando de forma extremamente passiva os nossos dados dentro dessas empresas, né, a partir dessas empresas, e aí o que ela problematiza, de forma crítica, dentro do espaço que deveria ser público, por exemplo, as universidades federais, e procurarem pensar formas autônomas, né, de gerar tanta educação de forma autônoma, mas de igual forma, ela está indo por um caminho que ela, aquilo que ela critica, né, aquele que ela critica, que é o neoliberalismo, ela está entrando na lógica dela, desse sistema, dessa ideologia, dessa forma de estar no mundo e de pensar economicamente o mundo, enfim. Então, a grande crítica é essa, né? De instituições que deveriam ter uma autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira patrimonial, está entregando todos os dados a esses grandes grupos, né? O grupo GAFAM. Pode passar, por favor. E aí ela traz, né, dentro de algumas pesquisas que foram feitas em algumas instituições de ensino superior, né, Pernambuco, Santa Catarina e Ouro Preto, perguntando, né, sobre como é que se deu a adesão, né, como é que foi a adesão dessas universidades dentro dessas instituições de ensino superior para poder estar entrando nessa lógica. Foi unânime a justificativa delas, né, que são empresas já reconhecidas nacionalmente, mundialmente, né, que têm segurança, praticidade, fácil aprendizado, que são muito didáticas, né, e as pessoas têm uma boa aceitação no mercado, e, enfim. E aí, esse projeto de educação vigiada está sendo posto o tempo todo dentro das instituições de ensino do Brasil, tanto no âmbito federal, estadual, municipal, de forma totalmente acrítica, pelos os que deveriam pensar a educação autônoma, né? E ele dá uma possibilidade, né, da mesma forma como foi citado lá na questão da saúde, de mobilizar grandes grupos em torno dessa pauta, também realizar grandes reuniões e grandes grupos em torno dos perigos dentro do âmbito educacional. A gente está entregando, assim, de mão beijada, todo o nosso conhecimento, toda a nossa organização, e aí a gente não tem controle de como esses dados podem ser utilizados dentro do âmbito da educação, porque, conforme vocês disseram aí, os relatos, tanto na área de educação, da área da saúde, por exemplo, os fins são sempre financeiros, lucrativos, né, visando o mercado neoliberal. Então, assim, embora o discurso vendido de autonomia, de facilidade e de acesso a maior número de pessoas, a base inicial é ter o controle dos nossos dados. E aí os autores, eles se problematizam, dizendo que a grande domínio, né, futuro vai ser o domínio dos dados. E se a gente parar para pensar, quantos milhões de pessoas estão sendo mapeadas através dessas empresas em todos os âmbitos,
tanto no âmbito da saúde, né, através dos sistemas de saúde, de forma individual, que a gente mesmo, usando esses aparelhos, esses relógios, eles estão mapeando a nossa saúde, mapeando com os celulares em mãos, enfim. A gente está entregando de mão beijada para um único grupo, um grupo que está tendo um domínio do que as pessoas gostam, do que elas pensam, como é que elas organizam o ensino, a base do conhecimento dos países. Então, isso é uma crítica que ela coloca dentro desse capítulo, e do quanto que a educação está sendo totalmente... fugiu a palavra. Totalmente, assim, sendo absorvida por esse mercado neoliberal. Pode falar, Rubens. Então, você sabe, Érica, você estava falando, eu quando li esse capítulo assim, gente, eu fiquei assim bem... sei lá, a palavra... Dá um desespero, dá um desespero. Eu fiquei enojado, a verdade é que eu fiquei enojado, sabe? Porque assim, ó, é óbvio que a observação dela, a visão e a leitura dos autores é o que a gente vive. Para nós que estamos na universidade pública, e estamos em universidades federais, é o que a gente vê acontecer todos os dias. Mas, e para mim, por exemplo, já estou já há alguns anos, né, no serviço público federal, Becker também, aqui que já está há vários anos também. Eu completei 27 anos de serviço público federal, na universidade já são aí pelo menos uns 20, o Becker também já tem esse tempo, ou mais tempo que isso, na rede pública federal, então a gente acompanha muitas coisas acontecendo, sabe, Érica? E é um pouco isso mesmo, entendeu? A universidade, ela vai sendo cooptada pelo sistema neoliberal. Ela vai sendo cooptada e vai aderindo a essa lógica, e parece que as pessoas elas vão virando meio zumbi e não vão parando para pensar e para perceber que elas estão fazendo o que elas estão criticando. Só que essa crítica, ou essa queixa, ela é uma queixa Nutella, porque ela é uma queixa que acontece só no papel, sei lá. Por exemplo, quando se fala muito de currículo, né? Se fala muito do currículo isso, currículo aquilo, e, por exemplo, na universidade, no curso de graduação, a gente ajeita PPC, muda PPC, mexe PPC, reforma a educação, reforma não sei o quê, mas o currículo sempre está a serviço da lógica neoliberal. O currículo, ele é desenhado para favorecer a manutenção do sistema, para você criar uma classe trabalhadora para trabalhar no McDonald's, para trabalhar atendendo balcões. Não estou dizendo que esses serviços são serviços desprezíveis, não é isso. O que eu estou dizendo é que não prepara as pessoas para terem qualidade de vida. Então, as pessoas, enfim, o currículo ele é desenhado para isso. Então, a escola ela não está mal, a escola não é mal sucedida. A escola é bem sucedida, porque ela cumpre o papel dela, que é esse papel neoliberal. Quando você falou que da RNP, foi uma coisa que me marcou muito, né? Por que a GAFAM abocanhou a RNP? Porque quando começou a pandemia, rapidinho a rede GAFAM, esse conglomerado, ele ofereceu, por meio das plataformas, uma solução para os docentes da rede federal, para a gente poder para a gente poder dar aula, a gente poder atender os nossos alunos minimamente, que é o que estava todo mundo querendo. Nós tínhamos como alternativa a RNP, acho que o Becker, que está aqui comigo, que é da rede federal, deve lembrar disso. Só que a RNP era caótica, ela não oferecia nem uma pontinha das possibilidades que o Google Meet, por exemplo, oferece. Então, você não conseguia dar aula utilizando a RNP. Você não tinha recursos. A RNP, no começo da pandemia, por exemplo, ela não passava era a mesma coisa que fazer era mais fácil. Alguns professores optavam por usar o WhatsApp, para fazer chamada para o WhatsApp, do que usar a RNP. Bom, e aí todo mundo começou a reclamar. Então nós tínhamos a opção de tínhamos que usar a RNP.
O que essas Big Techs fizeram? Cooptaram a RNP, melhoraram a RNP com muita facilidade, e a RNP melhorou. Aí todo mundo começou a voltar a usar a RNP. O que me deixou enojado, que nós temos a tecnologia, nós, Universidade Federal, nós temos competência para fazer a tecnologia funcionar, nós não precisávamos ser cooptados pelas Big Techs, mas o nosso processo de burocratização e lentidão das decisões é tão gigantesco, que foi mais fácil para uma Big Tech chegar lá e falar, olha, o problema da RNP é XYZ, está aqui a solução. Foi mais fácil para o governo comprar. Porque nós sabíamos como resolver. O Becker é da área de informática. Não dá para a gente dizer, né, Becker, que numa rede, por exemplo, como os institutos federais, nós não temos pessoal com competência de sobra para transformar a RNP, por exemplo, numa superpotência na rede federal nacional. Dá. Mas a gente tem um processo tão moroso, tão lento, tão burocrático, e o sistema neoliberal se aproveita disso. Porque não dá para você esperar um ano para fazer uma plataforma funcionar, você tem que dar aula na pandemia semana que vem. É a dromoaptidão. A dromoaptidão, exatamente, Ricardo. Então, assim, aí por isso que eu usei a palavra e fiquei enojado, entendeu, Érica e colegas, assim, porque nós nos permitimos, quando eu digo que eu faço parte do sistema, porque eu sou servidor público federal, né? Nós nos permitimos ser cooptados pelo sistema neoliberal. A grande crítica dela é justamente essa, porque é como se não houvesse pensadores, como se não tivesse especialistas no país capazes de ter um olhar emancipatório para esse processo. E nós temos. E tem. Exato. Nós temos, só que por que não se organizam institucionalmente, e aí ela parte para essa perspectiva da coletividade, desse olhar emancipatório. Então, está muito passivo, sendo cooptado pelo Vale do Silício, pelo Norte Global, e de forma totalmente acrítica pelas pessoas que deveriam pensar sobre isso, que é o ensino superior, que são os cientistas, né? São os pensadores, né? Os cientistas que produzem o conhecimento no nosso país. A grande crítica fundamental dela é essa. Exato. E que a gente não pode esquecer, né, que essas Big Techs, elas se alimentam de boa parte do que é produzido. Na verdade, o interesse delas em investir nas universidades é porque daqui é de onde elas tiram o material, a matéria-prima, para se alimentar e se nutrir. Ela percebe as nossas lacunas, as nossas E ela percebe falhas. o grande potencial de produção de conhecimento e de ciência que nós temos. Sim. E a gente dá gratuitamente. É por isso que eu disse que eu fico enojado, que a gente entrega de mão beijada. Porque nós temos um sistema que ele é moroso, ele é... Então, a RNP, para mim, foi um exemplo muito clássico disso, assim, que durante a pandemia foi uma das coisas que me deixava muito irritado, né? Acho que o Ricardo lembra disso, o Becker lembra disso. A gente tentava fazer uma reunião pela RNP, quantas e quantas reuniões, né, Becker? Até às vezes reuniões de colegiado, a gente tentava fazer pela RNP, chegava uma hora que todo mundo falava, gente, vamos para o Google Meet? Aí alguém mandava um link lá, a gente ia para o Meet e funcionava. Lá na nossa unidade de Salto, a gente contratou uma rede redundante. Aí. A gente tinha RNP para cumprir tabela, porque tinha que ter, que era alternativa, era opção, mas de tanta pressão que a gente tinha, porque eu estava utilizando para poder acessar o meu material durante a aula, o meu link, eu estava utilizando o meu celular como roteador do meu computador, porque não dava mais. Entendeu? A autora faz um levantamento que das 68 universidades federais, 48 delas tinham contrato com a Google ou a Microsoft. Você estava falando da prefeitura e do estado de Minas Gerais, né? Que o mg.gov.br e tal. Nós também, né? São Paulo também, né? O Unifesp.br, ele por trás dele tem o Google, né? O ifsp.edu.br, por trás dele tem o Google. Né? Não é só âmbito estadual e municipal, âmbito federal também. Né?
Gabi? Sim, não, eu fiquei pensando, né? Eu acredito que não é interessante para as autoridades ou para um poder público, político, tornar esse processo mais fácil, que o Rubens trouxe, né? Que é burocrático, que é moroso, vai se tornar mais fácil para quê, né? Eu acredito que tenham interesses maiores por trás disso, para que fique tão. Assim, a gente não tem outra alternativa a não ser buscar nessas empresas. E o que me chama a atenção também é novamente esse discurso para a entrada dessas empresas nas universidades. Olha, a gente vai te ajudar, né? Temos recursos melhores, né? Fazendo aquela cara do carneirinho, né? Do bom moço, a gratuidade, vamos te dar treinamento, vamos estar à disposição. Mas aí eles amarram isso no contrato de uma forma assim, se der algum BO, algum problema, não é com a gente, a responsabilidade é sua, né? Tá lá nos termos de acordo, e que se alguma outra questão judicial acontecer, vai ser resolvido, né, na Califórnia, nos Estados Unidos, enfim, outro poder judiciário que não no Brasil, porque a base está lá. Então, fica realmente muito desleal isso, né? Não tem uma troca. Tá tudo aí, só ler as letrinhas miúdas, né? Que a gente não lê. E eu fico pensando também numa forma de controle e de submissão que a gente pode ficar, né? Porque essas informações a respeito dos nossos professores, dos nossos alunos, dos nossos pesquisadores, não está na nossa mão. Está na mão de um outro, né, que tem interesse em exercer esse poder, né? Então, assim, eu fico pensando nas oportunidades que alguns pesquisadores têm de não desenvolver pesquisa no Brasil, desenvolver fora. Desenvolver fora por quê? Porque são melhor remunerados até por isso, né? Então, e se essas grandes empresas têm essa informação, eles capturam esse conhecimento, né? Então, mais uma vez, a gente fica, vamos dizer assim... Colonizados mesmo, né, Ana? Desvalorizado, fragilizado, né? Bem colonizados. Isso, colonizados, isso aí. E a gratuidade, ele fala várias vezes aí que a gratuidade pode encerrar a qualquer momento, eles quiserem, não queremos mais, vamos embora, tchau, levamos todos os seus dados. Estamos sujeitos a isso, né? É uma dependência assustadora. Não, e o pior, vou passar ela. Não, e o pior, né, Gabi, é que eles fazem isso, né? E aí chega um momento que eles fazem assim, olha, a gratuidade acabou e você tem X informações lá, só que você vai perder 80% disso, porque isso já está no pacote que tem que ser pago. Aí você tem que escolher, perco tudo ou eu agora pago para eles para poder manter? Isso aconteceu comigo. Então, você tinha um pacote na universidade, por exemplo, eles te davam lá, sei lá, 10 gigas, 1 tera, por exemplo, aí você usava aquele 1 tera, daqui a pouco eles falavam, agora caiu só para 1 giga. Se você quiser manter o que você tem lá nos outros, no restante, você tem que pagar. Aí você tem que pagar. Você vai perder tudo, você não tem nem onde guardar. E aí eles vão fazendo isso. Então, é exatamente assim que faz, e você vira refém ad eternum. E esse tem sido um movimento mundial, assim, igual vocês citaram, essas grandes empresas vão comprando as menores e vai ficando um grupo único na mão de um acervo gigantesco de dados, seja no âmbito da saúde, seja educacional, mercadológico. Então, eu vi uma reportagem que está entrando, assim, uma nova empresa aí na venda de mercado online, gigantesca,
que vai desbancar a Shopee, essas outras aí. Então, assim, vão se tornando grandes empresas gigantescas, conseguindo ter domínio em diversos países, no mercado, se tornando assim, vai acabando com a concorrência, né? E a ideia é essa, porque aí você vai ficar vários departamentos, tanto da área da educação, de alimentação, da saúde, na mão de grandes grupos. E quando a gente está falando de educação, a gente está falando não só do controle por exemplo, futuramente do currículo, mas do comportamento das pessoas, né? Porque pelos dados eles conseguem mapear o comportamento. E aí eu fico pensando em educação básica, que pode ser uma forma de controlar o futuro, no sentido de o que se ensina e como se ensina, né? E o que isso que estaria na mão dos educadores, dos coordenadores, não está, né? Você acaba sendo capturado por essas informações porque isso é feito de uma maneira sedutora, não é feito de uma maneira violenta como era no colonialismo histórico, né? Eu venho e te arranco. Não, eu te seduzo e você me permite que eu seja arrancado, vamos dizer assim, né? Então, é nessa sedução. É você agora, Gabi. Bem, agora é o capítulo que ela vai falar, né, sobre as tendências neoliberais e dataficadas da incorporação tecnológica nas cidades. Ela vai trazer sobre as TICs, que são a tecnologia da informação e comunicação, e falar sobre as cidades inteligentes, as Smart Cities, ou Smart City, né? Que seria basicamente essas cidades que usam a tecnologia, diferentes sensores, equipamentos, para coletar esses dados, né? E instrumentalizar toda a vivência urbana, toda a governança da vida urbana através dessas tecnologias. Pode passar, por favor, bem. Outro termo que ela traz também, né, que é sobre a IoT, que são a internet das coisas, né? Então, são todas as coisas que vão ter a internet, vai ter tecnologia envolvida dentro desses objetos, dessas coisas que são usadas nas cidades, né? Mas antes ela vai trazer uma contextualização histórica que eu achei bem interessante sobre o colonialismo e a passagem do colonialismo para o neoliberalismo. Então ela vai falar que também no colonialismo, como ocorria no colonialismo, as cidades colonizadoras, os colonizadores traziam as suas ferramentas, os seus sistemas regulatórios para essas colônias, né, para gerir essas colônias, a vida urbana nessas colônias, hoje também acontece. Então, introduziam esses sistemas dentro dessas colônias, sempre com esse viés político ou ideológico, para mostrar um sistema mais eficaz para essas colônias, né? Porque, nossa, vocês não estão fazendo direito, a gente sabe uma melhor forma de organizar a vida, e com o colonialismo, com o neoliberalismo, a passagem para o neoliberalismo, isso se manteve, mas com outras palavras, talvez com outro jeito, né? Então ela traz essa eclosão da economia liberal na Europa e os processos de descolonização no sul global durante esse processo, né? E diversos modelos de administração urbana, ferramentas, sistemas regulatórios vai sendo introduzido também nas outras colônias, enfim, mesmo após o colonialismo, né? E eles continuam influenciando com esse discurso do neoliberalismo, que é tirar todo o poder do Estado. O Estado ele não tem expertise, ele não tem conhecimento, ele não sabe administrar a vida urbana, ele não consegue administrar as empresas,
e aí vai tirando todo o poder do Estado e passando para a privatização, que é esse um dos pilares do neoliberalismo e da economia liberal, né? Privatizar todas as empresas estatais e todos esses recursos. Então, sob esse discurso, né, de que o Estado ele não tem essa competência para promover isso e fazer a gestão urbana, vai se introduzindo outras empresas. Agora, né, ela traz essa transformação que não é mais tanto países europeus, mas do norte global, que é de onde vêm essas empresas, falando, olha, a gente tem soluções mais eficazes, mais inovadoras para gerir a vida urbana, né? Então, a incorporação das Smart Cities seguem essa mesma lógica, levando em consideração que surgiram no norte global e surgem como uma ferramenta empresarial, privada, para essa gestão da vida urbana. Pode passar, por favor. Ô, Gabi, posso fazer só um comentário aqui rápido? Prometo que você é rápido. Assim. É isso que você falou, assim, sobre o Estado, ele... Quer dizer, a lógica neoliberal é que, assim, o Estado não tem condições de gerir, não tem condições de fazer, então estamos nós aqui para salvar o Estado, né? Mas eu vou voltar de novo no exemplo da RNP e outros exemplos de tecnologia nas universidades federais, né? Que tem competência, tem pessoal competente, de sobra, para administrar, por exemplo, um sistema de e-mails, sistema de comunicação por videoconferência, tem pessoal competente o suficiente. Aí eu fico pensando o seguinte, para nós, eu estou dizendo assim, nós aqui, eu, Rubens, professor, para mim já chega assim, vai usar essa ferramenta, o e-mail vai ser assim e tal. Essa decisão foi tomada na gestão, estou pensando a nível de reitoria, que é assessorada por um grupo de pessoas que são da área da tecnologia. Então, às vezes, viu, Becker, você que é da tecnologia, você, Ricardo, vocês podem me corrigir se eu estiver falando bobagem. A impressão que eu tenho, às vezes, sabe aquele negócio do vendedor de remédio, que vai lá e conversa com o médico, né? E aí ele dá a amostra grátis para o médico, mas aí ele convence o médico a receitar sempre o mesmo remédio da farmacêutica tal para os pacientes dele. Então, às vezes eu tenho a impressão que o nível de cooptação, sei lá se existe essa palavra, é aí nesse lugar aí, entendeu? Porque eu não sei se quem é cooptado primeiro, se é a gestão reitoria, ou se é a gestão tecnologia, ou se são os dois juntos, mas a coisa acontece nesse lugar aí, porque vejo eu, tá? Porque chega para nós, só chega para nós. Mas não que eles não tenham competência, porque eles têm competência, mas em algum momento eles são convencidos, e eu entendo que aí o dinheiro entra, o neoliberalismo entra, são convencidos de que vocês, Estado, representantes do Estado, não têm condições de fazer. Mas tem. Rubens, eu ouso dizer que existe caroço nesse angu. E é que me entende. Tá. É isso. Ah. Já vi muita coisa acontecer. Então é isso. Porque a competência tem, né, Becker? A competência tem de sobra. Deixa eu colocar a minha experiência, posso? Por isso, né, Gabi, que não é totalmente o Estado incompetente, né? O Estado é tornado incompetente por alguns que têm o controle dessa decisão. Né? Mas é novamente aquele discurso, né? Olha, vocês não estão sabendo fazer, a gente sabe melhor, né? Penso assim. Eu acredito que esteja em outra esfera. Quando eu cheguei no Instituto Federal, eu cheguei a participar de um comitê de informática, alguma coisa assim. E eu lembro dessa discussão da precariedade das ferramentas e alguém propondo uma ferramenta tipo Google. Na época, a alegação do pessoal da TI era: existe uma lei que proíbe você contratar esse tipo de serviço, porque todos os dados transitados aqui na instituição são de responsabilidade da instituição. Se houver qualquer vazamento, qualquer questão nesse sentido, a instituição vai responder. E então tinha um entrave legal para que isso não acontecesse. Só que mudou. Então significa que as mudanças vieram de cima. Alguém alterou a lei, uma normativa. Uma portaria, uma resolução. Sim.
Então, foi está em outra esfera, está além das instituições federais, porque a própria legislação brecava esse tipo de contratação e, de repente, foi liberado. Assim como, por exemplo, hoje o impulsionamento de postagens institucionais. Até algum tempo atrás, isso era proibido legalmente. Eu responderia administrativamente se eu fizesse uma coisa dessa. Agora, não. Então, essas discussões, elas estão em outras esferas que estão além da universidade. Então, mas é isso então, né? Eu acho que não está fugindo muito do meu raciocínio. Não é que o Estado ele é incompetente, né? Vende-se essa ideia pela lógica neoliberal de que o Estado não dá conta. Não é que o Estado não dá conta. O Estado tem cérebros geniais, né? É o angu no caroço, diz o Becker, né? Viu, Rubens? É o caroço no angu? Olha, eu costumo dizer, eu costumo enxergar o Estado seja lá em que nível for, como se fosse aquela figura da Hidra, né, que tem um monte de cabeças, né? Você corta uma, aparece duas, né? O que acontece quando você, dentro de uma instituição, precisa adquirir qualquer bem? Existe um regramento, existe um procedimento, você tem que fazer um empenho, você tem que se enquadrar numa determinada característica de aquisição pública. Então, você vai ali para uma compra direta, para uma tomada de preço, para uma licitação. E nesse momento, o zelo por aquilo que é público, pela res pública, não é tão eficaz quanto a gente gostaria que fosse. Porque aquele que está vendendo alguma coisa para a instituição pública, apesar de ser pública, aquele que está vendendo não se vê como um beneficiado. Ele se vê como um comerciante correndo atrás de lucro. E nesse momento, é muito comum, mas é mais comum do que vocês imaginam, o superfaturamento. É muito, muito comum acontecer isso. Eu trabalhei durante vários anos dando consultoria a diversas prefeituras aqui da cidade, aqui da região. Muitas. Eu tive aqui cerca de 27, 28 prefeituras que eu atendi. E toda vez que a gente, atuando como COPEL, né, como aquela comissão permanente de licitação para aquisição de bens da área de informática, a gente via aqueles pedidos absurdos, pedidos direcionados para um determinado produto, para um determinado fornecedor. A gente via preços que exorbitavam em muito os valores praticados no mercado. E são muito poucas as aberrações que vêm a público e que se tornam público nesse tipo de transação. A gente, cada vez que acontece um escândalo com algum político, com alguma prefeitura que fala sobre compra de alguma coisa, a gente consegue enxergar. É só olhar lá, qualquer noticiário que aparece, você fala assim, nossa, mas 1 litro de leite custa R$20. É o preço praticado nesses procedimentos. Né? São absurdos. Então, assim, eu acredito, sim, que existe competência, e muita competência, dentro das instituições públicas, principalmente das instituições públicas de ensino, que são formadas pela sua própria natureza, por pessoas estudiosas, por pessoas capazes, por pessoas que estão envolvidas com esse tipo de coisa. Então, acho que sim, a gente tem muita competência e a gente tem um monte de bloqueios, de entraves,
que precisam ser superados. E nem sempre esses entraves, infelizmente, nem sempre esses entraves acontecem de má fé, de má vontade, ou por algum ato criminoso, ou por algum ato que alguém queira levar vantagem. A própria burocracia dessa máquina administrativa acaba acarretando nisso. Você vai fazer uma compra, o camarada que vai vender para você fala assim, opa, é prefeitura, é Estado, é órgão público, é isso, esses caras vão demorar 2 anos para me pagar e mesmo assim vão pagar defasado. O cara já vai lá e põe um preço lá em cima. É lei do mercado. Ele pode vender pelo preço que ele quiser. O órgão público compra se quer. Né? Ele oferece. E aí, como todo mundo oferece preço lá em cima por conta dessa dificuldade, acaba tendo essas capivaras no caminho, né? Essas coisas que aparecem aí, capivara não, né? Bicho, esse jabuti, né? No meio do caminho. Então, esse angu no caroço. Pois é, cara. Então, assim, não é, a gente acaba colocando tudo na mesma fala, e que dá a entender de que existe uma má-fé na administração. Não nego que a gente vê inúmeros casos aparecendo, mas a grande maioria não é má-fé. A grande maioria é o fato de que o Estado ele não tem dono. O teu chefe está muito longe. O patrão mesmo está lá em cima. Então, você não consegue desatar esse nó de uma maneira rápida. E aquele que te fornece sabe disso. E para não tomar prejuízo, ele põe o preço lá em cima. Te oferece um produto de pior qualidade. É fato. A gente vê isso acontecer. A gente não tem. Por isso que eu sempre falo, gente, eu coloco para todos os meus alunos, para os meus filhos, para quem quiser conversar comigo, o nosso futuro, a nossa saída, para que a gente tenha um futuro melhor, é a educação. Somos nós aqui que somos os algozes do que vai vir pela frente. É aquela educação que a gente dá em sala de aula, mas que a gente pratica em casa, que a gente pratica com o nosso colega, onde a gente defende valores que são valores sólidos, que vão construir os dirigentes, aqueles que estão lá na frente. Eu vejo muito isso, fiquei muito assim, empático com a fala da sua convidada, Rubens, lá, né, com a Caterine. Caterine, né, é um pouquinho por vez, é nas fissuras, e naquilo que você vem dizendo sempre, né? Você não precisa mudar o mundo, muda um. Se a gente mudar um, aquilo se multiplica. E é isso que a gente precisa fazer. É multiplicar 1, 2, 3. Isso vai. Eu tenho muita fé. Bom. Gabi, faz a mágica aí. Vou tentar. Pode passar, então, Rubens. Bem, aí ela vai falar sobre a tecnologia nas cidades, né, trazendo o IoT lá, que é a tecnologia das coisas, das casas inteligentes, né, a gente traz esses exemplos hoje da Alexa, né, que você coloca na casa, tudo fica integrado, você acende a luz, apaga, abre persiana, faz lista de compras, tudo com a Alexa. E é essa ampla rede de tecnologia que aumenta o potencial de controle, vigilância e monitoramento. Mas essa rede ela também pode atuar como usuário, e ela tem esse potencial, né? Então, essas tecnologias não se limitam só a ver ou a saber o que acontece, mas ela tem potencial para atuar como um usuário. Cria, direciona as narrativas sobre essa cidade, né? Faz uma produção de perfis dos usuários, direcionam toda essa narrativa. Torna possível essa coleta de dados constantes. Ela traz também sobre a monetização da vida, monetização do cotidiano, né, do dia a dia, das pessoas que estão ali na cidade, e até quem não opta por isso. Então, mesmo quem não está incluída no meio digital,
acaba ali entrando nessa coleta de dados através de vídeo monitoramento, escaneamento facial, né? E aí integra todos esses dados sob esse viés de uma cidade que tudo vê, né? Que tem todas as imagens, que faz um controle, mas acaba atrás essa crítica e esse alerta que isso pode gerar, e a gente vê, né, no dia a dia, principalmente essa questão das câmeras nas cidades, né, que gera mais exclusão social, porque protege um público específico da população, né, e acaba tirando até o direito de acesso e permanência em alguns lugares de uma outra população, né? Acho que a gente sabe bem, não vou me estender nesse assunto. E aí ela fala da dataficação, que é a quantificação e monitoramento contínuo da vida humana, visando transformar todas as ações, todos os comportamentos e perfis em dados comercializáveis, né, a partir dessa criação de sensores, algoritmos, tudo mais. E aí ela pontua bastante o impacto social, o impacto excludente dessas tecnologias dentro das cidades. Pode passar. Ela traz 2 exemplos, né, do Google, que ele trouxe uma parceria para cidades, né, para mapear as áreas rurais, as comunidades, colocando à disposição do Google todos os dados da população vulnerável, sem nenhum debate público, sem licitação e sem nenhum argumento para isso. E outro que ela traz também como exemplo é o Centro de Operações no Rio de Janeiro, da IBM, que foi uma implantação de um projeto piloto para fazer a vigilância e o monitoramento. E ela traz também uma questão de que essas tecnologias, elas são genéricas, né? Elas não são criadas para um público específico. Inclusive, esse do Centro de Operações, ele foi criado para um outro fim, militar, e aqui foi meio que usado como um teste, né? Como para ver como que funciona, como que vai ali se desenvolver aquilo, para fazer alguns ajustes. Não foi criado especificamente para o Rio de Janeiro, para aquela comunidade, para o perfil. São tecnologias criadas para outros povos, para outros produtos, né? Com outros fins, mas que são usadas aqui como testes. Isso que eu entendi, né? E ela traz, né, que prevalece essa ótica colonialista de que o norte global e da Europa como referência de civilização e desenvolvimento, trazer as tecnologias deles para civilizar e desenvolver as comunidades, enfim, como acontece no Rio de Janeiro. Pode passar, Rubens, por favor. E aí ela traz que mesmo com todas essas tecnologias e com o investimento dessas empresas no Brasil, o Brasil ele não avançou muito, ele ainda é bem prematuro no sentido de implantação de cidades inteligentes. Ainda não está um projeto avançado, ele ainda está atrasado no que se refere a essas implantações. Mas tem bastante projeto inicial, tem muita coisa aí já acontecendo. E ela cita uma Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, né, que foi publicada em 2020, que ele se propõe nortear essa agenda pública para a implantação das cidades inteligentes. E aí ela afirma, né, que cidades inteligentes são cidades comprometidas com desenvolvimento urbano e transformação digital sustentável, em seus aspectos econômicos, ambientais e socioculturais. Traz aí várias definições, mas que no fim ela faz uma crítica que também é uma definição um pouco genérica e que não rompe com esse ideal mercadológico. Traz muitas palavras bonitas, né? Traz esses conceitos que vai trazer oportunidades, que vai trazer desenvolvimento para a cidade, mas também muito genérico e com esse objetivo mercadológico. Pode passar. E ela conclui, né, que é preciso pensar mais criticamente nesse cenário em que essas smart cities estão sendo implantadas, que se baseiam nessas grandes corporações, que é preciso promover realmente mais debates em movimentos sociais, acadêmicos, em todos os outros espaços sobre esse assunto,
que a gente possa alinhar esses avanços tecnológicos com ideais mais democráticos, né, e que garanta a soberania dos direitos brasileiros, não que seja algo tão genérico e que promova essa exclusão aí que a gente vê. Bem, acho que é isso. Tentei ser o mais breve possível. A gente tem muitos exemplos agora com as câmeras corporais, né, da polícia, enfim, acho que tem bastante coisa acontecendo que a gente consegue tirar como exemplo. Também pensar. É isso. Essa parte, Gabi, que você colocou, dessas partes tecnológicas, né? Hoje eu cheguei na escola, tinha já um pessoal lá mexendo, furando parede, vai fazer reconhecimento facial, vai abolir o ponto escrito, né? A assinatura já vai para o reconhecimento facial. Está evoluindo, né? Em troca dessa evolução, dessa facilidade. Na verdade, é o controle. Vestido com outras roupagens. E aí, gente? É isso aí. Nas cidades, né? Nada a ver com Raul Seixas, né? Sociedade Alternativa, passou longe, né? Esse capítulo ele fala da videoconferência, das vídeos, né? Dos vídeos das cidades, né? E da segurança que traz. A segurança, porque está sendo tudo filmado, né? Tudo, então, monitorado. Tem sempre um lado, né? De venda aí do benefício, em que você está sendo, não, aqui está tudo monitorado, fica tranquilo, que se acontecer alguma coisa, né? Está tudo sendo filmado. Né? E realmente, eu até me questiono assim, a gente quando vai fazer algum vídeo, né, um trabalho, eles pedem aquela assinatura nossa como autorização de imagem, né? Só que espalhar esses vídeos aí para todo lugar, eu não autorizei ninguém, né? A gente não autorizou a nossa imagem. Eu me questiono até quando fica assim, o jornal, né, tá lá filmando o repórter e tal, e passando as pessoas ali na rua. E vai aparecendo a imagem, né, das pessoas nas ruas. E ninguém ali assinou autorizando que a imagem dele fosse, né, num jornal, qualquer outra coisa. É uma coisa bem, bem louca isso, né? Nossa imagem sendo colocada aí para todo lugar. É bem desesperador, que a gente fica pensando, né? Eu que tenho estudado sobre questões decoloniais, os instrumentos, né? Se antes eram as correntes, né? No processo de escravização, a gente continua cooptado, né? E nossas mãos estão presas sempre com o celular, o smartphone nas mãos. Então, as correntes, elas se digitalizaram. E estamos, assim, totalmente envolvidos nisso de uma forma muito passiva. Eu fico pensando, assim, onde que está esse processo decolonial, nesse sentido? Porque estamos muito colonizados. Né? Só trocou a corrente pelo aparelho. Sim. E assim, a gente toma consciência disso, mas é o que eu vejo assim, dessas leituras todas, né? A gente vai tomando consciência, né? De coisas que eu, por exemplo, não tinha para pensar, não tinha analisado, mas assim, tá, e agora? Eu sempre. Como é que a gente vai sair desse mundo, sabe? Precisamos trabalhar, precisamos conversar, participamos na universidade de grupos do WhatsApp, sabe? Isso, Parece por que esses você precisa movimentos. pensar num mundo paralelo, um mundo ainda não imaginado. É isso. E assim, é difícil a gente conseguir pensar ou imaginar um mundo sem todas essas tecnologias, essas influências, né? Porque as nações, os países que a gente conhece, né, que estão longe disso, têm todos os seus embargos, todas as suas restrições. E tem grupos de estudo, centros de estudo da política norte-coreana.
aqui no Brasil. Em abril, eles foram convidados para uma conferência que teve lá. Eles chamaram alguns estudiosos, né, da política, e foi uma comitiva brasileira lá. E eu assisti uma live esse final de semana no canal do Ian Neves, não sei se vocês conhecem, e foram 5 horas de live desses estudiosos, desses cientistas, mostrando os vídeos, mostrando como foi lá, contando sobre a cultura, e parece realmente outro paralelo, assim, né, desmistificando algumas coisas, confirmando outras, e mostrando vários conteúdos, vários vídeos, e é bem interessante, assim, você vê um país, uma cultura que está totalmente a par de todo o restante do globo, né? Resta saber onde vai dar tudo isso, né? Resta saber onde vai dar a chipagem dos bebês e tudo mais, né? Resta saber onde vai dar tudo isso, e eu acho que o que nós vamos fazer sabendo de tudo isso, né, gente? É isso. Acho que o objetivo da discussão nossa, em algum momento ainda esse ano, né, nós vamos ter que discutir como é que a gente encontra, né, acho que o Becker lembrou a Caterine aí, né, como é que a gente encontra as fissuras para, lógico que a gente, como diz a Érica, não dá para a gente simplesmente pegar uma espaçonave e ir com uma sociedade Raul Seixiana, ou criar uma sociedade dessa, não vai dar, mas como é que a gente opera nessas fissuras, e como é que a gente identifica e opera as fissuras, acho que é isso, né? E o que a gente vai fazer com toda essa informação, né? Acho que a diferença mais assustadora, né, da lógica colonial como a conhecemos, né, é que com a colonização dos dados, nós fazemos isso voluntariamente, ela é abstrata, ela é invisível, a gente concorda, a gente acha bom, a gente não quer sair, a gente não consegue sair, a gente está nisso daí. É isso. O que a gente vai fazer com tudo isso? Essa é a pergunta, eu acho, né? Ó, próximo bate-papo nosso, daqui a um mês, né? Não lembro que dia vai dar. De julho. É a Grazi Rose, que fecham. Né? São os 2 últimos capítulos, 9 e 10, né? Grazi Rose, né? Como é que esses dados... Aí elas vão falar sobre inteligência artificial, né? E o 10, eu acho que o 10, eu não sei se está com a Grazi ou com a Rose, é a proposta que eles trazem de possibilidades de resistência, né? Eu não sei, talvez não dependa. Nós duas, 9 e 10. Ah, é? Estão misturados aí. Né? Tá, as duas, 9 e 10, e a gente vai conversar. Bem bolado, tá? Eu não sei se dá para a gente virar uma Coreia do Norte, mas como é que a gente cria possibilidades de resistência e sobrevivência, né? De onde que dá para... Resistir é inútil. Oi? Resistir é inútil. Então, enfim, sei lá, né? Mas tá bom, gente, é isso. Não lembro que data que é o próximo aí, o Murilo até botou aí, viu aí, Murilo? É dia 5 ou dia 7? Dia 1º de julho. Dia 1º de julho. 1º do 7 a gente encontra. Aí a gente lembra, né, que dia 8, não, dia 5 de agosto é o próximo? Em agosto? Isso. Aí dia 5 de agosto vem um dos autores do livro trocar uma ideia com a gente. Né? Um dos autores, o João Francisco Cassino, ele já está confirmado, 5 de agosto, ele vem conversar com a gente. Aí a gente pergunta isso para ele, né? Tá bom, meu filho, tu já falou do apocalipse, agora diga aí, como é que a gente faz? Cadê a espaçonave? Né? Já tocou o terror, agora é hora da gente conversar com ele, né? Aí cada um já pode ir pensando aí o que quer conversar com ele no dia 5 de agosto. Tá bom? E aí, Diego? Diego está na caverna, meu povo, que o Diego está na caverna. Ele está em fase de terminar a tese. Está ali. Ofegante. Gabriele voltou. Apareceu. E aí, Diego, você tá bom, meu filho? Tô naquela pegada, tô bem, graças a Deus. Mas em ponto de colapso, né? Mas não colapsa, não. Fica frio. Não tô.
Essa semana é a 23ª qualificação do Diego. Ai, legal. Espero que é a última. Vai ser a última, por fim, né? Qualificação. Amém, cara. Por fim, ele vai deixar de ser um desqualificado, né? E logo em seguida vem a defesa, né? E acaba com esse negócio, né? É isso aí. E aí, Gabi? Como é que você tá? Sobrevivendo a esse mundo de dados. Ai, é triste, sabe? Eu parei de acompanhar vocês aqui o mês passado, mas eu finalizei o livro. Eu li o livro todo e eu fiquei completamente horrorizada, assim, pela situação que está acontecendo nas escolas. Hoje, efetivamente, como professora lá dentro. Você continua falando, eu vou parar a gravação aqui, tá? Aí você volta. Espera aí, só um minuto. Tá.